Você passou por uma cirurgia de próstata e depois notou que a ereção não voltou a ser como era antes? Saiba que isso é muito comum e eu vou explicar por que isso acontece e como a gente consegue contornar essa situação. Fica até o final do vídeo que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, onde a gente descomplica alguns temas complexos de saúde e andrologia para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a retomada da vida sexual, principalmente da função erétil, depois da cirurgia de retirada da próstata. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que os pacientes que passam pela prostatectomia, ou seja, pela retirada da próstata por um câncer de próstata, muito frequentemente evoluem com disfunção erétil. É importante a gente saber que não é toda a cirurgia da próstata que faz isso, é especificamente essa cirurgia da retirada integral da próstata. Isso acontece porque na cápsula ou na casca da próstata passam alguns nervos que chegam até o pênis e levam o estímulo que faz com que a ereção aconteça. A cirurgia, ela mesmo muito bem feita, manipula essa região e em alguns casos pode até lesionar esses nervos. Na maior parte das vezes, hoje em dia, é tentado o máximo possível preservar esses nervos. Mas só a manipulação ali da região, encostar, eventualmente afastar ali esses nervos, podem fazer com que depois eles fiquem um pouco preguiçosos e eventualmente até demorem a voltar a funcionar. O resultado é que depois de uma cirurgia de próstata, é muito comum que a ereção não volte a ser como era antes e os pacientes tenham dificuldade de retomar a sua atividade sexual. É muito importante que depois de uma cirurgia de próstata, o paciente que fez esse procedimento seja acompanhado por um andrologista. A gente passa então por uma fase que a gente chama de reabilitação peniana. O objetivo dessa reabilitação peniana é a gente manter nesse tempo, enquanto o nervo ainda não está funcionando muito bem, uma boa oxigenação do corpo cavernoso. Se a gente não faz isso, a gente começa a ter dois problemas. O nervo não funciona e o corpo do pênis, principalmente o corpo cavernoso, sem oxigênio, também passa por algumas modificações que dificultam a retomada da ereção. Existem vários protocolos diferentes que foram testados para avaliar essa reabilitação, ou a melhor forma de fazer essa reabilitação. Hoje em dia, a gente sabe que o uso de inibidores da fosfodiesterase, o famoso Viagra, ajuda na oxigenação do corpo cavernoso. Além disso, o uso de bomba peniana a vácuo, que eventualmente as pessoas encontram até em sex shop, faz com que a gente consiga ter o sangue chegando ali naquela região e mantendo a oxigenação. Essa reabilitação, ela pode demorar um pouco, às vezes até tudo voltar ao normal. A gente espera geralmente até 2 anos. Alguns pacientes ainda assim não conseguem retomar a ereção, mas isso é uma exceção, não a regra. Outra alternativa que a gente tem, principalmente para uma retomada das ereções, é o uso da terapia intracavernosa. Como essa medicação atua direto no corpo cavernoso, é muito comum que os pacientes que fizeram cirurgia tenham uma resposta muito boa a essa medicação. Então a gente sempre tem. Não funciona para todo mundo, mas funciona para boa parte das pessoas. Esses pacientes que não conseguem retomar as atividades sexuais, ou porque não tem nada da ereção, ou não tem o suficiente para conseguir voltar a ter penetração, a gente tem a alternativa cirúrgica de colocação de prótese peniana. Eu já tenho um vídeo que eu converso e explico quais são os tipos de prótese, mas de maneira geral as mais comuns são a semirrígida ou a maleável e a inflável. O tipo de prótese melhor para cada paciente tem que ser discutido com o paciente e o andrologista que está atendendo esse paciente. E várias coisas entram em conta aí. É difícil a gente conseguir discutir isso num vídeo só. Então, se você passou por uma cirurgia e está tendo dificuldade de ter ereção, não demore a procurar um urologista experiente para conseguir te ajudar nessa situação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilhe com qualquer pessoa que você acha que pode ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.